Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. Ela me garantiu que ele gostava de mim. Só que sabe, apesar de ela ser irmã dele, eu não acreditei muito, até porque não combinava com o jeito como ele me tratava. Até que um dia, a Paula me chamou na casa dela para mostrar um vestido que ela tinha comprado, e como o Michael não estava, ela me levou até o quarto dele e me mostrou a tal foto minha que ele tinha colado na porta do guarda-roupa, assim, do lado de dentro. Olha, eu fiquei pasma. E não é que era verdade? Era mesmo uma daquelas fotos que ele tinha tirado de mim com a sua câmera nova, naquele outro dia. Meu coração veio na boca. Eu fiquei sem saber o que pensar. Quer dizer então que ele sentia mesmo alguma coisa por mim? Mas se sentia, por que nunca tinha vindo falar comigo ou me chamado para sair? Foi quando, dali a pouco, ele chegou. E só eu sei como me senti quando o vi entrando pela porta. Oi, Josiane, tudo bom? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei tão surpresa quando a Paula veio me contar que ele tinha uma foto minha colada bem na porta do guarda-roupa. Por aquela, eu sinceramente não esperava. O Michael era irmão da Paula, minha amiga. E eles moravam bem ali do lado da nossa casa. Não fazia muito tempo que tinham se mudado, menos de um ano. Mas eu e a Paula logo fizemos amizade. Lembrei que ele tinha mesmo tirado algumas fotos minhas algum tempo atrás. Tínhamos nos encontrado assim por acaso, ali na frente. Aí ele mostrou uma máquina fotográfica que tinha acabado de comprar. Era uma máquina, assim, toda estilosa, né? Dessas usadas por profissional. Eu até comentei com ele, nossa, mas deve ter custado uma fortuna, né? Ele confirmou, mas falou que valia a pena, até porque era apaixonado por fotografia. E aí, num determinado momento, falou, escuta, posso tirar uma foto tua? Ah, não, Michael, não, eu tenho vergonha. De mais a mais, nem tô arrumada. Olha só o meu cabelo. Eu disse que não, mas não adiantou. Ele acabou tirando algumas fotos minhas. E agora vinha a Paula me dizendo que ele tinha uma foto minha colada na porta do seu guarda-roupa. Provavelmente devia ser uma daquelas fotos que ele tirou de mim naquele dia, a princípio sem a minha concordância. A minha amiga achava que ele estivesse gostando de mim. Só que eu não estava assim tão convencida. Será? Mais do que surpresa, não nego, fiquei até meio balançada. Porque o Michael era um cara bacana, bonito. Agora, se fosse verdade mesmo, por que é que ele nunca tinha vindo conversar comigo? De repente até me convidar para sair? Naquela época, eu estava sozinha. Quando eles se mudaram ali para aquela casa, ao lado da nossa, eu estava namorando, mas já fazia uns 2 meses que eu e o Cláudio tínhamos desmanchado o namoro. Ou seja, o Maicon podia ter vindo conversar comigo, até porque, repito, não tinha ninguém. Por isso, sei lá, eu não acreditei muito na ideia da minha amiga. E por isso, acabei deixando aquela história de lado.
Um dia, no entanto, dei um pulinho ali na casa da Paula e, como o irmão dela não estava, ela me levou até o quarto dele e acabou me mostrando a tal fotografia minha que ele tinha colado na porta do guarda-roupa, assim pelo lado de dentro. E não é que era verdade? E era mesmo uma daquelas fotos que ele tinha tirado de mim com a sua câmera nova. E olha, não é por nada, mas até que tinha ficado bonita. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Será que ele realmente sentia alguma coisa por mim? Se sentia alguma coisa assim de verdade, como era a ideia da minha amiga, sei lá, eu achei esquisito que ele nunca tinha me convidado para sair e nem tão pouco falado dos sentimentos. Tímido, eu sabia que ele não era. Pelo menos conversava comigo assim numa boa, sem nenhum acanhamento. Repito, fiquei sem saber o que pensar. Inclusive, dali a pouco ele chegou. E só eu sei como eu me senti quando o vi entrando pela porta. A verdade é que por conta desse episódio, da foto, das coisas que a minha amiga tinha falado, eu comecei a olhar para ele de um jeito assim diferente. Era um moço tão bonito e sabe, aquela conversa começou a mexer com a minha cabeça. Toda vez que eu o via, por exemplo, eu já sentia aquele descompasso no coração. Será que eu também estava começando a sentir alguma coisa? Era muito provável que sim. O problema é que ele não tomava iniciativa. Não vinha conversar comigo. Não me convidava para sair. Às vezes, quando a gente conversava, eu até dava umas indiretas, sabe? Mostras de que eu estava afim. Só que não sei. Das duas, uma. Ou ele não se tocava, não entendia, ou então não estava interessado. Numa dessas, sei lá. Podia não ter nada a ver, aquela coisa de que ele era apaixonado por mim. No fim, resultado, acabou não acontecendo nada entre nós. Nem mesmo um simples beijo, porque eles acabaram se mudando dali poucos meses depois. Era uma casa alugada. E os pais dele preferiram não renovar o contrato. Nem mesmo quando a gente foi se despedir, ele disse alguma coisa que desse a entender que gostava de mim. Olha, eu fiquei tão frustrada. Tudo bem que eu podia ter conversado com ele, mas, sabe, fiquei esperando que ele tomasse a iniciativa. E, no fim, como diz o título daquela música, tudo deu em nada. Ainda fiquei com o número da Paula, mas com o tempo, sabe como são essas coisas, né? A gente acabou se afastando de vez, perdendo completamente o contato. O detalhe é que tempos depois, acabei reatando o namoro com o Cláudio, aquele meu ex-namorado, e o relacionamento foi evoluindo, até que descobri que estava grávida, e a gente então decidiu que ia morar junto. Nessa época, até por essa notícia boa, pelo menos para mim foi uma ótima notícia, estava me sentindo tão bem. Quando a minha filha completou 6 anos, decidi voltar ao mercado de trabalho. Eu tinha parado de trabalhar logo depois de dar à luz. Preenchi fichas, distribuí currículos, mas olha, estava difícil. E foi justamente nessa época, olha só como são as coisas, que eu e a Paula nos reencontramos através de uma rede social e voltamos a nos falar. Ela achou o meu perfil assim por acaso, mandou um convite de amizade e a gente começou a trocar mensagens. Nessa época, nessas alturas, ela também já estava casada. Tinha um casal de filhos, inclusive. Naturalmente que no meio da conversa, acabei perguntando do Maicon, se ele também tinha casado, tido filhos, e para minha surpresa, ela falou que não, que ele continuava solteiro, mais sozinho do que nunca. Eu até encontrei o perfil dele depois, mas achei melhor não mandar nenhuma solicitação de amizade, nem mensagem nenhuma. Agora,
foi possível notar que ele estava tão bonito. Estava meio diferente, tinha deixado a barba crescer, o corte de cabelo também. Sabe, estava mais assim, um corte mais, sei lá, mais adulto. Não nego que senti até um friozinho na barriga quando olhei para aquela foto. Numa dessas minhas conversas com a Paula, falei que estava procurando emprego. Perguntei se ela não sabia de nada para me indicar, no que ela imediatamente falou: olha, eu posso ver com o Maicon. Sabia que ele virou gerente numa empresa? Então, numa dessas, sei lá, né? Não custa perguntar. Ela prometeu que conversaria com ele e depois daria um retorno. E já no dia seguinte, me passou o endereço da empresa onde o Maicon trabalhava. Diz que tinha conversado com ele, falado que tinha me reencontrado e que ele tinha pedido que eu desse uma passada por lá, na firma. Confesso que fiquei assim meio ressabiada, sem saber se devia ou não devia ir lá conversar com ele. Talvez não fosse muito prudente da minha parte. Não tinha acontecido nada entre nós, nunca. Até por falta de iniciativa dele, naquele nosso tempo de vizinhos. Mas, sabe, chegou num ponto que eu comecei a sentir alguma coisa por ele. Embora, repito, nunca tivesse dado em nada. Na verdade, quando eles se mudaram, eu fiquei muito frustrada por ele nunca ter tomado a iniciativa de conversar comigo, de me convidar para sair. Muito decepcionada. Mas nunca soube ao certo o que ele sentia por mim. Fazia mais de 10 anos que a gente não se via. E olha que 10 anos é um tempo. Foi até inevitável ficar lembrando daquela história de que ele gostava de mim. Isso segundo a sua irmã, que tinha aquela foto minha colada na porta do guarda-roupa. Isso eu mesma pude constatar. Sabe, bem no fundo, eu acho que não tinha mais nada a ver. Porque se fosse verdade, ele teria tomado alguma atitude. Enfim, como eu precisava trabalhar, acabei deixando de lado aquele meu receio e fui até um endereço que a Paula me passou. E quando fiquei frente a frente com ele, não posso negar que senti alguma coisa diferente. Uma emoção, coração assim, batendo mais forte. Repito, ele estava tão bonito. Só que me tratou assim de um jeito tão comum, como se eu fosse uma candidata qualquer a uma vaga de emprego. Nem parecia que tínhamos sido vizinhos. Na verdade, nem parecia que ele tinha uma foto minha colada na porta do guarda-roupa. Aliás, eu acho que ele nunca ficou sabendo que eu sabia daquele seu segredo. Que ele tinha aquela foto que a irmã dele tinha me mostrado. Acho que a Paula nunca comentou com ele que eu sabia daquilo. De qualquer modo, a gente conversou. Ele deu uma olhada no meu currículo. Falou assim comigo de uma forma bem formal. Até que no fim, para minha alegria, acabou dando tudo certo. E eu acabei ficando com a vaga. Só que, não vou negar, viu? Me senti um pouco decepcionado pelo modo como ele me tratou. Repito, nem parecia que a gente já se conhecia. Liguei para Paula depois, agradeci um monte, até porque estava mesmo precisando daquele emprego, e comecei a trabalhar já naquela semana. Me adaptei assim com muita facilidade, até que na quinta-feira, para minha surpresa, o Maicon me convidou para almoçar junto com ele. Confesso que não esperava, principalmente depois do modo como ele tinha me tratado durante a entrevista. Não quero que pareça que ele tenha me tratado com indiferença ou com falta de educação, não. Mas é que eu esperava, assim, um tratamento mais amistoso, mais cordial. Normalmente a gente almoçava num restaurante ali perto da empresa. Só que nesse dia ele preferiu me levar no outro. E olha, foi difícil me sentir à vontade
na presença dele. Nem parecia aquele Maicon que eu tinha conhecido lá atrás. Até que, para minha surpresa, ele se mostrou assim um pouco mais solto. E a gente conversou sobre tanta coisa. Contei que tinha me casado, quer dizer, tinha apenas ido morar junto com o Cláudio, né? Mas hoje em dia é praticamente a mesma coisa. Falei que tinha uma filha. Coisas que ele já sabia, né? Porque a Paula tinha lhe contado. E acrescentei que tinha ficado surpresa quando a Paula me contou que ele ainda estava solteiro. E ainda falei assim em tom de brincadeira. Será que houve? Ainda não conseguiu achar a tampa da tua panela? Falei aquilo e sorri. E ele também sorriu. Mas sabe aquele sorrisinho assim meio triste, meio sem graça? Agora, nem foi isso o que me chamou a atenção. Para dizer a verdade, o que me chamou a atenção mesmo foi aquela frase que ele falou depois. Quando eu falei, ou perguntei o que tinha acontecido para ele estar solteiro tanto tempo depois, e brinquei que ele não tinha achado a tampa da panela, ele falou aquela frase assim, cheia de significados, mas não foi até o fim. Olha, achar eu até achei, só que ele não terminou a frase. E eu também não fiquei botando pilha. Agora, que eu fiquei muito curiosa, louca de vontade de saber a palavra que completaria aquela frase, isso fiquei. Tanto que deu para sentir, sabe? Aquele clima diferente, assim, depois dele ter parado no meio daquela sentença. Lembro que depois desse dia, quando almoçamos juntos, ele voltou a me tratar como antes. E, sabe, a gente foi pouco a pouco se aproximando. Volta e meia, ele me chamava para almoçar. E não sei explicar, mas alguma coisa diferente começou a se transformar aqui dentro de mim. Até que numa dessas vezes, assim que voltamos do restaurante, ainda estávamos dentro do carro, ele ali do meu lado. Ele pediu que eu desse uma olhada no porta-luvas, porque tinha encontrado uma coisa em casa e queria me mostrar. Eu abri assim o porta-luvas e, olha, eu acho que foi a maior surpresa de toda a minha vida. Juro que foi. Sinceramente, eu jamais poderia imaginar o que ele falou que tinha encontrado e queria me mostrar. Havia nada menos que uma fotografia minha. Daquelas que ele tinha tirado naquele dia, tantos anos atrás. Com a máquina de fotografia que ele tinha recém-comprado. Aliás, ou eu muito me enganava, ou era a mesma foto que ele tinha colado na porta do guarda-roupa. Eu fiquei tão surpreendida, tão espantada até, porque, convenhamos, fazia mais de 10 anos. De todo modo, me fiz de desentendida. Ué, uma foto minha? Mas o que ela está fazendo aqui com você? Meu Deus, como eu era novinha. Você lembra daquela vez que eu tirei umas fotos tuas com a minha câmera nova? Então, acabei encontrando lá em casa, no meio de umas coisas lá que eu tinha guardado. Aí resolvi te mostrar. Ele queria que eu ficasse com a foto. Até porque tinha uma cópia em formato digital. O detalhe é que tinha marcas de fita adesiva assim nos cantos da foto. Ou seja, era justamente a mesma fotografia que ele tinha colado lá no guarda-roupa, no seu quarto, tantos anos atrás. Só que mesmo me dando conta disso, achei melhor não contar. Que eu conhecia aquela foto e que eu tinha visto lá no quarto dele. Até porque não tinha mais nada a ver, né? Mais de uma década já tinha se passado. Eu agora estava casado
Era mãe de uma menina, sem contar que ele era o meu chefe, né? Tudo tinha mudado. Situação completamente diferente. Mas é como eu já disse, com o passar dos dias, a gente foi se reaproximando. E sempre que almoçávamos juntos, eu sentia aquela energia diferente no ar. Eu sei. Devia e podia ter evitado. Até para não, enfim, não desafiar o azar, digamos assim. Mas sabe quando você vai se deixando levar? Estava tão gostoso, estava tão... A verdade era uma só. Comecei a sentir alguma coisa diferente por ele de novo. Só que dessa vez, acho que era uma coisa mais forte ainda. Porque eu vivia pensando nele. O procurava o tempo todo com o olhar ali, na empresa. Vivia esperando por um contato, um convite para almoçar. E quando estávamos próximos, eu não conseguia nem disfarçar o meu encantamento. E a verdade é que isso começou a refletir de maneira negativa, até no meu casamento. Meu marido começou a notar que eu estava esquisita. Até que um dia, numa daquelas vezes que almoçamos juntos, na volta, a gente ainda ali no carro, no estacionamento da empresa, assim que fiz menção de abrir a porta, o Maicon segurou o meu braço. Josiane, espera um pouquinho. Eu queria conversar uma coisa com você antes da gente entrar, juro. Assim que olhei para o seu rosto, eu estremeci. Sei lá, me bateu um medo, mas um medo tão grande, uma coisa assim que eu nunca tinha experimentado, porque eu desconfiei sobre o que é que ele queria conversar comigo. E o pior é que eu não estava enganada, procurando disfarçar o nervosismo. Ele olhou. Tá difícil ficar perto de você, sabe? Conviver com você todo dia aqui na empresa. Desde que você começou a trabalhar aqui, que eu ando completamente sem cabeça para mais nada. Acho que você já percebeu, né? Que eu tenho um sentimento muito grande por você. Na verdade, não é nenhuma coisa de agora. Ele ia falando. E eu ia me encolhendo toda ali no banco. Sem saber como reagir, o que falar. Ele começou a falar do passado, contar aquilo que na verdade eu já sabia, que ele já gostava de mim lá atrás. Falou até da foto. E eu, naturalmente, fiz de conta que não sabia de nada. Meu Deus, lá no passado eu tinha esperado tanto por uma atitude dele, um convite para a gente sair, porque depois que a irmã dele veio me contar aquela coisa da foto e se disse desconfiada de que ele estava gostando de mim, eu me entusiasmei e comecei a gostar dele também e fiquei na expectativa. Mas ele nunca disse nada, nem uma palavra. Nem me convidou para sair, nem me... Para resumir, depois de tanto tempo, ele acabou confessando com todas as letras que tinha sido apaixonado por mim há muito tempo atrás. E que tudo tinha voltado como se o tempo não tivesse passado. Repito, eu não soube nem o que falar. Não nego que adorei ouvir aquilo. Porque eu também estava me sentindo do mesmo jeito em relação a ele. Só que agora tinha um problema. Eu era casada. Tinha uma filha. E isso mudava tudo. Se aquela declaração fosse 10 ou 11 anos atrás, tudo tinha jeito, só que agora tudo era diferente. Na situação que eu vivia, a verdade é que nem éramos para estar tendo aquele tipo de conversa. Aliás, nem era para eu estar ali dentro do carro dele. Nem era para termos nos habituado a almoçar juntos. Porque aquela nossa aproximação era perigosa e eu sabia.
Só que eu pergunto, quem consegue conter a força da paixão? A gente ali se olhando com tanta intensidade que de repente eu senti que estava perdendo o controle. E acabei fazendo uma coisa que talvez já devesse ter feito muito tempo antes. Tomei a iniciativa e lhe dei um beijo na boca. Sabia que estava errado. Só que não consegui controlar. E depois do beijo, ainda confessei. Também me sinto igualzinho em relação a você, Michael. E agora? O que a gente faz? Nos beijamos novamente e dessa vez o beijo foi mais apaixonado. E combinamos então de terminar aquela conversa depois do trabalho, à tarde. E eu simplesmente não consegui mais conter a ansiedade. No fim do dia, nos reencontramos ali mesmo, no estacionamento, e foi uma verdadeira explosão de sentimentos. Tudo aquilo que devíamos ter vivido lá no passado, vivemos agora. A verdade é que acabamos nos envolvendo, a ponto de algumas pessoas ali mesmo da empresa saberem do nosso romance. Só que, naturalmente, nem sempre a gente podia se encontrar. Quando contei para Paula, ela me chamou de louca. Em casa, meu marido estava a cada dia mais desconfiado e nem poderia ser diferente. Por que eu estava diferente? Não conseguia mais esconder o que estava sentindo. Até que depois de 2 meses, o remorso foi me consumindo e eu decidi conversar sério com o Cláudio. Falei que queria me separar, que nosso casamento não estava legal. Queria me separar, mas numa boa, sem briga, continuar sendo sua amiga, até porque tínhamos uma filha juntos. E para minha surpresa, ele falou aquela frase que eu, sinceramente, não esperava. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu te conheço, José. Não é de hoje que eu venho notando o teu jeito comigo. Se mudou muito. Sabe, pensei que ele não fosse aceitar, pelo menos não assim, com tanta facilidade. Que ia colocar um monte de empecilhos, mas não. Vou deixar você seguir a tua própria vida. Até porque nunca quis você comigo forçada, né? Olha, eu fiquei tão aliviada. E mesmo depois que eu soube que ele já sabia, ou pelo menos tinha uma desconfiança muito forte, que eu tinha outra pessoa, que eu estava apaixonada por outro, sinceramente pensei que não fosse tão fácil. Ele não me cobrou nada, não tirou satisfações, o que tornou tudo mais simples para todo mundo, muito mais do que eu imaginava. Hoje, estou ao lado daquele que, na verdade, deveria ser o meu marido desde muito tempo. Porque, na verdade, a gente sempre se gostou. Tudo bem que éramos tão jovens naquele tempo, mas ele gostava de mim desde quando a gente era praticamente 2 crianças, adolescentes, para dizer o mínimo. Jovens, muito jovens. Mas por falta de atitude dele, a gente nunca ficou junto. Depois nos separamos, a vida nos separou. Durante muito tempo, eu me casei com meu ex-namorado e tudo aconteceu do modo como relatei aqui nessa carta. Só que tem gente que fala, né? Antes tarde do que nunca. E eu sou obrigado a concordar, porque pelo menos aconteceu, mesmo depois de tantos anos de espera. A gente tem se dado tão bem. Sabe, estamos tão apaixonados um pelo outro.
É como se o destino estivesse consertando um engano lá do passado, no momento em que nos afastou. Juro, a sensação que eu tenho é de que fomos feitos um para o outro. Será que, é uma coisa que eu me pergunto, será que se tivéssemos ficado juntos desde cedo, desde aquele dia quando entrei no quarto dele, na companhia de sua irmã, e vi aquela foto minha na porta do guarda-roupa do quarto dele, será que se eu tivesse tomado a iniciativa e tivéssemos ficado juntos lá atrás, estaríamos juntos até hoje? Sinceramente, eu não sei. Não sei. E vamos convir, né? Não importa saber. O importante é que estamos juntos agora. Que bom que ele me esperou. Que não colocou outra mulher para ocupar o meu lugar. Assim como eu acabei fazendo com ele, sem imaginar o que o futuro reservava para a gente. Porque a verdade, pelo menos é o que eu sinto hoje, estávamos de um jeito ou de outro predestinados. Sabe, parece que tinha alguma coisa escrito em alguma estrela que dizia que éramos para estar juntos, desde sempre. Se bem que eu tenho aquela crença, tudo acontece na hora certa, quando tem de acontecer. Nós dois, por exemplo, demoramos mais de uma década para ficar juntos. Mas uma coisa eu digo, sem medo de errar. Valeu cada segundo de espera, cada instante que ficamos longe um do outro. Porque nosso reencontro foi mágico. Foi maravilhoso. Foi coisa de Deus. Simplesmente o melhor acontecimento da minha vida. O encanto do meu príncipe encantado. Tanto tempo depois, nossas bocas coladas num beijo. E numa união que eu tenho certeza vai durar para o resto da nossa vida. E na próxima terça-feira, 11 da manhã, não perca. Já fazia 2 dias que eu tinha recebido alta. Minha sogra, inclusive, já tinha ido conhecer o neto. Só que naquele dia, essa mulher falou uma coisa que, tudo bem, que não deve ter sido por maldade, mas ele estava com o Carlinhos assim, no colo, quando do nada olhou para o meu marido e fez aquele comentário. Olha, não vá ficar bravo, viu, Gerson? Mas o Carlinhos nasceu muito mais parecido com o Célio do que com você. Olha só, até o narizinho é igualzinho do teu irmão. Olha no que ela falou aquilo. Eu já senti aquela fisgada. E quando olhei para a cara do meu marido, ele estava me encarando de um jeito que me deu até medo. Já estávamos namorando há 3 meses, mas ainda nessa época eu não imaginava que o Gerson sentisse tanto ciúme do próprio irmão. E tudo porque no passado, na época em que a família dele se mudou ali para a nossa rua, eu e o Célio, a gente tinha se beijado. Aliás, outra coisa que eu não imaginava era que ele soubesse que eu tinha ficado com o irmão dele. Até porque já fazia tanto tempo. Eu era uma menina na época, tinha só 15 anos. E um dia acabei ficando com o Célio na saída de uma festa de uma amiga minha. Repito, eles tinham acabado de se mudar ali para a nossa rua. E, de certo modo, eu gostei do jeito do Célio. E, no fim, a gente acabou ficando junto. Mas quando que eu podia imaginar que, muitos anos depois, fosse me apaixonar justo pelo Gerson, irmão do Célio? Mesmo assim, foi só aquela vez. E não passou de beijo. Sabe, coisa sem importância. Eu era uma menina, praticamente. Não teve nenhuma significância para mim. E tenho certeza que nem para ele. Tanto que nunca mais voltou a acontecer. Foi coisa de momento. E eu, sinceramente, nem lembrava mais disso. O tempo passou. Acabei me aproximando do Gerson. A gente se apaixonou. Enfim, começamos um namoro. Nessa época,
Eu já estava com 19 anos e ele era alguns meses mais velho do que eu. Um dia, passei na casa dele para a gente se ver, só que ele não estava. Segundo sua mãe, tinha ido à farmácia buscar um remédio que ela tinha pedido. Fiquei ali esperando e, como meu cunhado estava em casa, a gente ficou ali conversando. Repito, aquele beijo lá do passado, sabe, que tu tinha ficado tão no esquecimento, tanto que estávamos ali conversando numa boa. E foi bem nesse momento que o Gerson chegou. Se aproximou de a gente assim com uma cara esquisita. Mal me cumprimentou quando passou por mim e foi lá entregar o remédio para a mãe. Eu até perguntei para o Célio o que o Gerson tinha, mas ele não sabia. Dali a pouco, ele voltou e me chamou assim para ir com ele lá fora. E juro, eu fiquei espantada, mais do que surpresa, espantada quando ele falou aquilo. Olha, eu posso saber o que tanto você estava se abrindo lá pro meu irmão? Se abrindo? Como assim se abrindo? Como assim se abrindo? Do jeito que você estava. Mas a gente estava conversando. Não quero você perto dele. Não quero você perto dele. Deu para você entender? Credo? Mas por que isso? Ele é teu irmão. Você acha que eu não sei que vocês já tiveram um casinho rolo no passado? Antes da gente ficar junto? Olha, eu fiquei de cara. Repito, não imaginava que ele soubesse disso. Até porque, quando eu e o Célio nos beijamos, foi escondido de todo mundo. Eu só tinha 15 anos. Ele, o Célio, era um pouco mais velho. E até onde eu sabia, ninguém jamais soube que a gente tinha ficado junto. Lembro que fiquei olhando para a cara dele sem saber o que falar. E ele continuou ali, né, desfiando o rosário. Segundo me contou, o próprio Célio tinha falado, sabe, contado da história. Só que, naturalmente, bem antes da gente começar a namorar. Ou seja, ele sempre soube desse meu rápido romance com o seu irmão, se é que dá para chamar isso de romance, né? Na época, estávamos na festa da minha amiga. Aí ele se ofereceu para me levar embora e acabou rolando aquele beijo assim no meio do caminho. Foi escondido, ninguém ficou sabendo. Eu, pelo menos, nunca tinha comentado com ninguém. Só que agora descubro que ele e o Célio tinham contado pro Gerson. E por causa disso, pelo fato de agora estarmos de namoro, ele tinha ciúme do irmão. Não perca, é na próxima terça-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Luciana e Gerson em mais uma edição de A Força do Amor.